falar sobre a cura da sogra, a de Pedro. A cura daquela mulher que estava febria. Eu vou ler 3 textos. Como eu vou focar só na cura dela mesmo, então eu vou ler os 3 textos que falam sobre essa cura. Mateus 8, 14 e 15. Depois você já deixa preparado Marcos 1, 29 ao 31. E por último, Lucas 4, 38 e 39. Vamos lá? A começar do Evangelho de Mateus 8, 14. Já está na tela. E Jesus, preste atenção, por que eu vou ler os 3 textos? Porque cada um deles dá um detalhe importante que o outro não dá. Isso enriquece a mensagem. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, ou estando acamada com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. Agora olha o detalhe que Marcos dá, que Mateus não deu. Agora 1:29. Agora está dizendo da onde eles saíram. E logo, saindo da sinagoga, outro detalhe, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Então esse detalhe Mateus não deu. Veja como que vai enriquecer a mensagem. E a sogra de Simão estava deitada com febre. Outro detalhe que Mateus não falou. E logo lhe falaram dela. Alguém intercedeu. Veja. Agora, então, chegando-se a ela. Então, olha outro detalhe. Chegando-se. Mateus só disse que ele tocou, mas aqui não. Há um detalhe. Chegando-se a ela. Tomou-a pela mão e levantou-a. Mateus também não diz isso. E a febre deixou e servia-os. Agora, Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Pedro, e a sogra de Simão estava enferma, ó o detalhe aqui, com muita febre, característica do médico, Lucas. E rogaram-lhe por ela, 39, encerrando. Esse detalhe também não tem nos outros, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Obrigado, ocupe o seu assento. Abordar os milagres de Jesus vai além de constatar o seu poder sobre as doenças e a restauração física das pessoas. É, acima de tudo, extrair lições espirituais profundas para a edificação da igreja e guiando o coração dos homens, guiando o coração das pessoas a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Pegando de Marcos 1, 29, olha como que é tremendo aí. E logo saindo da sinagoga. Então, quando nós perguntamos aí ao texto, onde eles estavam? A primeira pergunta é essa: onde eles estavam? Eles estavam no culto de ensino, porque Marcos 1, 21 diz que Jesus estava ensinando na sinagoga. Então, aonde eles estavam? No culto de ensino. Eu já não gosto de falar disso, né? Vamos lá, primeira aplicação. Busque estar no culto. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na sua casa todos os dias. Busque estar no culto e alegre-se em cultuar ao Senhor. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa de Deus é uma satisfação. Estar na casa de Deus é um prazer. Estar na casa de Deus é bradar de júbilo ao Senhor. Terceiro, valorize o culto. Salmo 84, 10. Mais vale, olha lá, mais vale. O que mais vale? Mais vale um momento nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra. Olha como você valorizou o teu tempo. Olha como você valorizou a sua vida. A maior valorização da sua vida é estar na presença de Deus, adorando e o glorificando. Quer valorizar a vida? Valorize a casa de Deus, o culto.
Outra coisa, ame e deseje estar no culto. Mas por que você deseja estar no culto? Amar e desejar estar no culto por causa do próprio Deus, tá? Salmo 84 é uma das declarações de amor mais profundas que há na Bíblia a respeito do culto. O Salmo 84, 1 ao 3 diz assim, é uma aspiração, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante. É alguém que anela, suspira, deseja forte. Olha lá, e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu Deus, o meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Aí eu fico chocado quando o salmista, ele vê o passarinho, porque naquela época vocês lembram que só podia entrar no templo o sacerdote. Só o sacerdote podia entrar no templo. No santo lugar ainda, e no santíssimo lugar só o sumo sacerdote. E aí o salmista viu, quando ele ia para as festividades lá em Jerusalém, ele observou que um passarinho pegou e conseguiu fazer ninho, fez ninho para os seus filhotinhos em cima dos altares de Deus. E ele começou a olhar o passarinho e falou, que ciúmes que eu estou. Olha, ele ficou com inveja do passarinho, porque o passarinho, o pardalzinho, olha lá, ele encontrou casa onde? Na casa de Deus. Ele fez da casa de Deus o seu lugar de morada para ele e para os seus filhotes. Já pensou? Que coisa linda isso aí. E outra, em hipótese alguma, deixe de congregar. Hebreus 10, 25 diz, não abandone a congregação. Observem, o milagre, a cura aconteceu depois do culto de ensino. Em que momento que a sogra de Pedro foi curada? Depois do culto de ensino. O que eu aprendo com isso? Ou seja, Jesus tem reservado grandes bênçãos para a casa de quem se dedica ao ensino da palavra de Deus. Quem se dedica ao ensino da palavra, que ama o estudo da palavra, que ama o ensino bíblico, pode esperar. Deus tem reservado grandes vitórias, Deus tem reservado grandes bênçãos, Deus tem reservado grandes milagres para a sua casa. Se você crê, cele a palavra dando um grito de glória a Deus. Aleluia. Marcos 1:29 ainda diz assim, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Foram com... A segunda pergunta que esse texto aqui nos diz, primeiro, onde eles estavam? Segunda coisa, quando você lê a Bíblia, faça a pergunta para o texto, isso vai te ajudar muito. Segunda, na companhia de quem andavam? Onde estavam, com quem andavam? Olha só, isso fala de muita coisa, hein? Temos que andar na companhia de pessoas de fé, de intimidade e de oração. Porque Pedro, Tiago e João é símbolo disso, representa. Marcos 5,37 diz que Jesus só deixou na casa de Jairo pessoas que criam, pessoas de fé, e estavam lá Pedro, Tiago e João. Fala também em Mateus 17,1 que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e se revelou para eles no monte da transfiguração. Eles desfrutaram de uma intimidade que poucos ali puderam desfrutar. E também em Mateus 26, 36 e 37, diz que Jesus pegou esses três varões aí, Pedro, Tiago e João, e levou eles para a oração. Então entenda uma coisa, ande na companhia de pessoas de fé, de pessoas que têm intimidade com Deus, de pessoas que têm uma vida de oração. Aprenda que você deve andar com pessoas. Fazer acepção de pessoas, não faça de ninguém, porque Deus não faz. Mas nós, como evangelistas que somos, eu estou dizendo de modo geral, a missão da igreja é evangelizar, então nós precisamos ter acesso às pessoas, em evangelizar, falar para as pessoas de Jesus, ok, mas de viver de companhia, não, aí você tem que ser seletivo. Você não pode andar com qualquer tipo de pessoa, tá certo? Você deve andar com pessoas que te fazem melhorar na presença de Deus. Isso não é novidade para ninguém. Tem um ditado até mesmo, não está escrito na Bíblia, mas é um ditado que é uma verdade. Me diga com quem tu andas e eu direi
quem você é. Isso é uma realidade tremenda. A Bíblia fala de outra maneira. Salomão, ele escreve os provérbios e diz: anda com tolo e se tornará mais tolo ainda. Ande com sábios e será mais sábio ainda. Aí tem pessoa que só anda com tolo. Que jeito que... Ou seja, os tolos estão moldando o seu caráter, a sua forma de viver. Então ande com pessoas que te façam crescer. Ande com pessoas que te façam evoluir. Ande com pessoas que te façam progredir cada vez mais. Fala a verdade, existem pessoas, eu já vi muito isso, que você vê que ele é uma benção. Depois que começou a andar com certa pessoa, virou um mexeriqueiro da vida, um fofoqueiro, virou um murmurador. Por quê? Porque começou a pegar os traços do mau caratismo, da personalidade da pessoa que ele começou a andar. Agora, Atos 3, o que diz? E Pedro e João subiam juntos, subiam juntos. Ande com pessoas que te faz crescer, ande com pessoas que te faz evoluir, ande com pessoas que te fazem melhorar. Você já reparou que depois que você começou a andar com um certo tipo de gente, você ficou uma pessoa pior do que você era? Agora, por outro lado, tem pessoas que começou a andar com outros, ficou mais crente, ficou mais santo, ficou mais espiritual, ficou mais cheio de Deus. Ela baixar a candarácia. Aleluia. Agora Lucas 4,38, olha o detalhe. 4,38, e levantando-se, Marcos 1,29, saindo da sinagoga, Mateus 8,14, entrando na casa. Então, levantando, saindo e entrando. Só verbo fala da ação, ok? Entenda uma coisa, todos os movimentos e ações desses homens eram feitos na presença de Jesus. Quer seja saindo, quer seja se levantando, quer seja entrando, eles estavam na presença do Senhor. O que eu aprendo com esta lição? Feliz é o povo que anda na luz da presença de Deus. Quer seja você se levantando, se levante na presença de Deus. Quer seja você saindo para ir trabalhar, trabalha na presença de Deus. Quer seja você voltando, volte, mas volte, não esqueça a presença, volte na presença. Vai viajar, não esqueça que você carrega uma presença. Ande viva na luz da presença do seu Deus. Sabe por que a gente tem que lembrar isso? Porque tem gente que quando sai das portas do templo, ele esquece. Ele esquece da presença que ele carrega. Todos os movimentos da nossa vida. Irmão, agora fala a verdade. Você pegar e sair daqui. Existem lugares que certas pessoas vão que Jesus fala: aí eu não vou entrar com você não. Aí eu não vou entrar não. Nesse meio aí dessas pessoas que você quer conviver, eu não vou estar participando. Então, ande na luz da presença do Senhor. Se eu estou indo num lugar que o meu coração, você fala, aqui, perceba só, se eu começo a assistir algo e aquilo não cai bem no meu coração, se eu começo a ouvir certas coisas que aquilo não cai bem no meu coração, isso é um grande indício que o Espírito Santo está falando para você, isso não é para você. Isto não é para você. Ande na luz da presença de Deus. Onde for o que fizeres, mas esteja na presença de Jesus. Em Êxodo 34, 29 ao 30, o texto diz que Moisés, caminhando com Deus, na intimidade com Deus, o texto diz que ele desceu do monte e o seu rosto brilhava. O seu rosto resplandecia. E o povo olhava e dizia: esse aí está na presença. Esse aí está na presença de Deus. Ninguém precisava dizer, era nítido que ele andava com Deus. Era nítido que ele estava na presença do Senhor. Mateus 8,14 diz assim: e Jesus entrando na casa de Pedro. Isso revela que Jesus busca comunhão com o seu povo, e entrando na casa de Pedro. Olha que lindo. Uma das passagens tão lindas que Jesus falou, até para a igreja de Laodiceia, 3,20, ele falou assim, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Jesus quer entrar na nossa casa. Olha o que diz o texto: eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Isso resgata a ideia de viver com Deus, de Gênesis 3,8, quando Adão pecou,
ele já não mais andava. O texto diz, e Deus descia no jardim, é onde ficava a casa dele, e aí Deus descia lá, tá certo? Mas um dia Deus desceu e procurou ele e falou, cadê você no nosso lugar de encontro? Não estava mais lá. Então esse entrar na casa, isso representa o Jesus que busca comunhão com o seu povo, o Senhor que quer ceiar com o seu povo, o Senhor que quer ter comunhão pessoal comigo e com você. Perceba, entrar na casa, não é qualquer pessoa que você põe dentro da sua casa. Esse texto está nos dizendo que Jesus está buscando comunhão, que Jesus está buscando intimidade conosco. Esta mensagem do começo ao fim hoje, a ênfase dela é esta: intimidade e comunhão com o Senhor. Deus está buscando intimidade com o seu povo. Jesus está procurando você. Jesus está te caçando para que Ele quer entrar, Ele quer acessar, Ele quer ir, aleluia. E alguns estão dizendo, aqui nesse cômodo não entra, Senhor, aqui não dá, aqui não pode, está bagunçado, mas Jesus falou, abre essa porta que eu quero entrar. Eu quero entrar. Entre nós não pode ter segredos, entre nós não pode haver distância. Me deixa entrar hoje, me deixa entrar. E aí quando ele entra, 8,14, a parte B, Mateus 8,14, diz assim, e viu, oh meu Deus, a sogra dele acamada e com febre. A palavra viu é tremenda, é oida no grego, e significa inspecionar, não é só ver, inspecionar é examinar, observar minuciosamente para avaliar o estado de alguém. Então Jesus já viu o estado, ele fez um exame, um raio-x celestial ali, e já viu o estado que ela estava, e determinou o que ele faria a respeito dela. Então quando o texto diz, ele entrou e viu, significa, ele analisou, ele viu o estado e já determinou o que faria com ela. É isso que esse texto significa aqui, tá certo? Então vamos lá. Jesus sabe do estado das pessoas dentro da casa. E a causa que as adoece. Agora veja, eu não tenho dúvida que Jesus está aqui. Se alguém tem, aí é com você. Porque a Bíblia diz que ele anda no meio dos 7 castiçais. E eu posso dizer com toda segurança, ainda que não estejamos perfeitos, e creio que Deus está trabalhando na nossa vida, mas como a igreja de Laodiceia não somos. Jesus não está do lado de fora. Jesus, ele manda aqui. Jesus, ele reina aqui. Jesus, ele domina aqui. Jesus é amado, é ou não é? Ele é ou não é amado? Ele está aqui te ouvindo, olha lá, estou dizendo que Jesus é bem-vindo, diga para ele está aqui, diga para ele se ele é bem-vindo aí, diga para ele. Eu vou dizer, Jesus está aqui. Agora eu digo, ele entrou ou não entrou na casa? Agora ele entrou, e o olhar dele inspecionou inspecionou cada um dos senhores, e já inspecionou cada ovelhinha aqui. Ele já inspecionou, ele já viu qual é o meu estado e qual é o seu estado. E outro detalhe, ele já tem determinado o que ele vai fazer. Aleluia. Ele tem todo o diagnóstico e já determinou o que deve ser feito. Em Apocalipse, de onde você tira isso? É só da Bíblia, você já sabe. Apocalipse 2 e 3, quando fala das 7 igrejas, ele fala, eu sei. Ele já começa assim, eu sei. Existe alguma coisa que Jesus não saiba de mim e de você? E detalhe, ele sabe tanto as questões positivas, como também as negativas. Dentro das 7 igrejas, teve 2 que só elogios, ok? Que é a Esmina e a Filadélfia. Esmina tinha a dificuldade que não tinha recurso financeiro, mas Jesus falou, vocês são ricos.
E a Filadélfia estava passando grande provação, e Jesus falou para ele: vocês tiveram pouca força, têm de pouca força, mas guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Agora, cada uma das outras 5 igrejas, todas elas tinham algum, por exemplo, Éfeso tinha perdido o primeiro amor, já não amarra como antes, e Jesus falou: vocês precisam se arrepender. Pérgamo, o Senhor falou: aí tem alguns aí que estão entrando nas doutrinas de Balaão. Tiatira, tem uma tal de uma Jezabel profetiza. Sardes, olha como ele conhece. Sardes tem uns que dizem que vivem, mas estão mortos. Fala a verdade. Aqui eu estou falando, Jesus está fazendo, ele entrou na casa e ele está examinando cada um de nós. Você acreditando ou não, Jesus está te examinando aí agora. E ele está me examinando. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero ser examinado por ele mesmo. Eu quero que nessa noite ele aponte os meus erros mesmo. Eu quero que ele aponte mesmo as minhas falhas, porque eu preciso melhorar na presença dele mesmo. Quem quer melhorar na presença do Senhor? Porque esse Jesus que não aponta nossas falhas não é o Jesus que nos ama, não. Porque ele falou: eu corrijo, repreendo aquele que amo. Só que existem algumas pessoas que quando Jesus começa a passar o exame nele, ele corre. Não tem aqueles crentes, geralmente, agora estou falando aqui, tem alguns que não gostam de tomar injeção, gosta? Eu mesmo não gosto. Já teve uma vez que eu fui, eu cheguei até a fugir. Falei: vou tomar isso aí, não, hoje não quero não. Eu estou falando sério mesmo. Falei: vou tomar hoje, não estou afim. Você vai ali, tem que passar. Falei: tchau, Deus abençoe. Aquele dia não quis não. Não quis não. Tem gente que é assim, está doente, precisa de cura, mas está fugindo do remédio. Você pensou que eu só estava preparando um ambiente para lhe pegar a hora essa. Aleluia. Jesus viu que está te acamando, Jesus viu que está te deixando adoecido, só que ele entrou na casa, e ele está fazendo uma análise, um exame, e ele está trabalhando nos detalhes aqui. Ele já viu o teu estado, ele já viu a tua condição, e ele já sabe o que estava te adoecendo. Tebacachai, terimihassúria, candorecias. Hein? Qual é a causa da doença? Qual é a causa que nos tem deixado acamado espiritualmente, abatido, que não quer mais se envolver na obra? Qual é a tua doença hoje? Jesus está aqui para fazer uma grande obra. Ele entrou na casa e viu onde está o problema. Ele viu verdadeiramente qual é o estado. Qual que é o seu estado hoje? Jesus sabe. Que às vezes a gente até tenta dar uma maquiada, né? Não, estou bem, está tudo legal, mas Jesus está vendo qual é o real e verdadeiro estado. Aleluia. E aí, quando ele entra e vê o estado em que ela estava, observe Lucas 4:38 agora, parte final. E rogaram-lhe por ela. Esse rogar aqui, gente, carrega a ideia de um pedido urgente, uma súplica fervorosa feita face a face com o Senhor. Ela não tinha força, estava incapaz, mas a fé e a voz dos intercessores anônimos supriram a incapacidade dela. Por que eu digo anônimos? Porque o texto só diz rogaram-lhe, está no plural. E veja, rogaram-lhe, mas não diz o nome de quem rogou. Alguém intercedeu. Alguém viu que ela não estava bem e falou: esta mulher tem valor, ela não pode estar nesse jeito. E aí o que fizeram? Vamos clamar. Quem pode levantar ela? Vamos gritar.
por socorro a quem pode. Veja, ela não tem força, ele não tem força de sair do vício, de sair da frieza, de sair desse comodismo, mas você tem uma boca para clamar, você tem um acesso na presença de Jesus, oh Deus do céu, e você vai entrar na brecha por aquele que está caído, você vai entrar na brecha por aquele que está acamado, que está adoecido, que está febril, e você vai ser o canal de Deus para o Senhor restaurar esta vida. Em Ezequiel, é lindo esse texto, 22:30, o Senhor fala: eu busquei alguém dentre eles que entrasse na brecha. Esse entrar na brecha, vocês também sabem, antigamente, quando o inimigo não tinha acesso ao portão principal, ele fazia um buraco nas muralhas, um buraco que dava para passar uma pessoa. Então, enquanto eles ficavam tentando proteger lá o portão principal, o inimigo vinha sorrateiramente fazer um buraco. Aí o que acontecia? Ia entrando sorrateiramente, um por um, naquela brecha. E a hora que foi ver, aí foi entrando aos poucos. Olha, foi entrando aos poucos. A hora que foi ver, o inimigo já tinha tomado. Tinha tomado pelo lado de dentro. Só que aí Deus falou: eu busquei alguém que estivesse na brecha, tapando o muro. O que Deus está dizendo? Enquanto você está orando, eu estou minando todos os espaços que o inimigo quer invadir tua casa, a tua vida. Quantas vezes o adversário, ele tentou um ponto de contato, pegou alguém lá da tua casa, pegou ele lá, pegou a mente dele, pegou o coração dela, e fez com que essa pessoa, ele está dando, o que eu estou dizendo, ele, ela, a pessoa, está dando lugar para o inimigo, nos vícios, ok? Não quer servir a Deus, não quer viver uma vida de santidade, o inimigo está agindo ali, e aí o que o adversário quer usar? Esta pessoa para invadir o seu território, mas aí você entra na brecha, aí você diz: aqui você não vai ter espaço, ainda que tu pegaste o coração dele e dela, eu vou continuar face a face com o meu Senhor, até que tu perca todo o espaço. Por isso diz a Bíblia: não deis lugar, não deis espaço para o diabo, e Deus está dizendo: nas tuas orações, eu entro na tua casa, eu faço uma obra, eu curo esta vida, e as brechas são fechadas. Lucas 22, 31, 32, a intercessão é tremenda. Jesus falou para Pedro: eu roguei por ti, viu? O Satanás te pediu para dar uma peneirada. Peneirar, você sabe o que é? Jogar para um lado e para o outro. E aí Jesus falou: mas eu roguei por ti, para subdequécia, para que a tua fé não desfaleça. Sabe por que alguém da tua casa não desce à sepultura, não morre, não desfalece, não morre com o nariz entupido de cocaína, não morre de overdose, não morre lá dando infarto naquela casa de prostituição? Sabe por que esta pessoa não desfalece, não morre no acidente? Porque tem um joelho dobrado, tem uma boca aberta, e tem alguém dizendo: Deus, não é por ele, é pela tua graça, é pela tua misericórdia, é pela tua promessa. Quem pode glorificar ao Deus do céu? Eu estou vendo Deus quebrando os laços aqui. Tinha alguém que estava com uma febre muito alta e estava para morrer, mas nas tuas intercessões Jesus entra. Eu estou ouvindo aqui, eu estou falando em nome de Jesus, eu estou ouvindo barulho de cadeias e correntes sendo quebradas aqui. Eu via um joelho dobrado na presença e dizendo: Deus guarda, Deus livra, Deus salva, Deus socorre. Olha Deus dizendo para você: vou levantar ele desta cama. Sabe o que significa levantar da cama? Um novo dia vai chegar para ele, um novo dia vai chegar para ela. Tem um novo dia chegando.
Ah, parece que tem alguém que não está entendendo. Olha, é profético que vai sair da minha boca aqui agora. Deus está dando um novo dia para esta pessoa, porque você tem orado, porque através das suas orações ele vai sair desse leito de doença espiritual, e Jesus vai dar a cura. Eu estou no temor de Deus aqui. Eu vejo Deus alcançando alguém aqui. Eu vejo Deus socorrendo alguém aqui. Ele não ia resistir. Satanás estava um passo de dar cabo da vida dele. Mas eu vejo o homem de branco dizendo: sai daí, porque o meu servo, a minha serva, está face a face. O laço quebrou e nós escapamos. Continua orando, para de orar não. Vamos lá, Marcos 1:31. Chegando-se, que significa aproximando-se, chegando perto. Lucas 1:39, inclinando-se, que significa colocou-se ao pé, ao lado dela, e sobre ela. Jesus estava acima. E Mateus 8:15, tocou-lhe-a. Olha que lindo. Então, chegando, inclinando-se e tocando. Olha a cena. Veja ela ali deitada, acamada. Jesus chega bem perto. Jesus se coloca ao lado, sobre ela, e agora vai e toca. Que cena maravilhosa. Jesus entrou no espaço da dor desta mulher, como um companheiro e amigo fiel de todas as horas. E acima de qualquer dor, estabelece uma conexão íntima no momento que ele vai curá-la. Isso enfatiza a questão da profunda intimidade com Jesus. Essa palavra tocou, em alguns contextos, é usada para falar de intimidade conjugal. Quando não quer falar, se chama na Bíblia isso eufemismo. Em vez de você falar, perdão, mas de vez de você falar relação sexual, então diz o quê? Fala tocar. É um eufemismo, é mais bonito você dizer assim, entende? Para não ficar vulgar, popularmente. Em 1 Coríntios, essa palavra, quando Paulo fala de relação íntima entre casal, ele fala para que não toque em mulher. E é essa palavra aqui que é usada quando Jesus toca. Então veja aqui que essa cura não é simplesmente uma cura física. Aqui há uma questão, um toque de espiritualidade tremendo. Jesus, ele quer intimidade com o seu povo. Jesus quer intimidade com o seu povo. Olha que coisa linda. Irmão, isso é tão tremendo. Isaías 6:7 diz: e tocou a minha boca. Antes de falar sobre isso, olha só isso aqui. O evangelho, verdadeiramente, não é a respeito de um Deus distante, é de um Deus próximo. Por isso que Jesus é chamado o Emanuel, é Deus conosco. Por isso Deus diz: eu sou o socorro bem presente. Opa, ele não está longe nem ausente, ele está presente. Jesus está presente. Olha lá, 1 João 1:1 diz assim: o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, apalparam o verbo, a palavra da vida. Olha o que ele está dizendo. Nós ouvimos ele, nós vimos ele, nós contemplamos. O que é isso? Nós ficamos admirados vendo ele agir. Nós vimos a grandeza dele, a glória dele, nós ficamos contemplando. E não só isso, nós tocamos nele. Ele tocou em nós. O que dizer de João, que colocou a cabeça no peito?
Que cena, não? Então, cristianismo não é de um Deus distante. Deus está querendo encurtar essa distância e Deus está nos trazendo para mais perto. Deus está nos trazendo para mais próximo. Deus está estreitando o nosso relacionamento com Ele. Era para você estar voando com essa palavra aqui, mas tudo bem. Olha isso. Repito, Isaías 6,7, o texto diz, quando Isaías viu o Senhor, o texto diz, e tocou a minha boca. Jeremias 1,9 diz, estendeu o Senhor a mão e tocou-me, e encheu a minha boca da sua palavra. Gênesis 34:25, quando Jacó teve aquele encontro face a face com Deus, o texto diz, e tocou na juntura, tocou, veja, só toque, tocou a juntura da coxa. O que é tocar a juntura da coxa? Porque aqui se você vai na sua força, mas quando toca, Deus está dizendo, agora você vai andar na minha dependência. Porque quem é tocado pelo Senhor já não é autossuficiente, e não é mesmo, ele vive na dependência do Senhor, tá certo? Olha ainda o que mais diz, Mateus 17:7, daquele momento da transfiguração, quando os discípulos viram aquela glória, o Pai falando, a nuvem, e eles ficaram ali apavorados, ali diante daquela coisa gloriosa, eles caíram ao chão, e o texto diz, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes, irmão. Oséias 11:3 diz, e tomei-os pelos seus braços. Que Deus que é esse que toma a gente pelos braços? E Lucas 24:39, quando Jesus ressuscitou, falou para os discípulos, tocai-me e vede. Tocai. Olha o que Jesus falou, vem me tocar. Veja e toca, toca e veja. E agora Apocalipse 1:17, João declara, ele pôs sobre mim a sua mão direita. O segredo, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Salmo 25:14. E é o que eu digo, uma palavra que esse tempo tem marcado a minha vida. E ontem eu fui pregar num congresso ali em Bernardes, até falei sobre isso. É quando a mulher do fluxo de sangue, ela toca e ela é tocada. Ela sente e ela é sentida. Porque, fala a verdade, você sabe quando você dá um abraço em alguém, você dá um abraço a alguém, mas você sabe que aquela pessoa não te abraçou. Porque você não sentiu ela. É ou não é? Isso aqui é coisa seríssima. Então uma coisa, escute, porque tinha muita gente esbarrando em Jesus e Jesus não sentia nada, Jesus não sentiu eles. Mas quando a mulher tocou, aleluia, o texto diz, e ele sentiu que o seu poder saiu e tocou ela. Então veja, ela toca nele e é tocada por ele. Ele sente o toque dela e ela sente o toque dele. Oh, meus irmãos, Deus está querendo levar esta igreja, este povo, para um novo patamar de vida espiritual. Quem quer essa sensibilidade? Tocar e ser tocado, sebug de faço prominência, sentir e ser sentido. O cristianismo não é uma religião fria. O Senhor está dizendo, eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus que posso ser sentido, posso ser tocado. Sinta a presença deste Deus, sinta a mão dele vindo sobre você, e quando nós sentimos o toque do Senhor, as lágrimas descem, e quando nós sentimos o toque do Senhor, a paz que excede todo entendimento vem, e quando nós sentimos, aleluia! Ah, meu Deus, que o Senhor possa verdadeiramente, aleluia, nos levar a esse caminho que não tem volta. A partir do momento que você encontra, entre aspas, porque é Deus que se revela, mas a partir do momento que você encontra o caminho da intimidade, não tem mais volta. Não existe mais volta.
Quando você toca nele e é tocado por ele, não tem mais volta. Há quem diga que quando o sacerdote, escute, ele entrava no Santíssimo Lugar, olha lá, está lá, perceba, está lá a porta, o altar do sacrifício, o lavatório, lado direito de quem entrava a mesa dos pães, lado esquerdo o castiçal, um pouco adiante o altar de incenso, passava as cortinas, o que lá estava? A arca, a presença. E quando ele entrava com o incensário na mão. O incensário fazia o quê? A fumaça e perfumava o lugar. E por que entrava fumaça? Porque Deus, ele descia na tampa do propiciatório e a voz dele era audível em falar ali. E ali aquela nuvem representava que Deus, como mistério, estava bem ali presente. E aí quando ele assavasse a terebassúria, não sei se vocês vão aguentar isso aqui é só para quem tem intimidade. Olha só, e aí quando ele oferecia, ele espargia o sangue do animal que ele sacrificou ali no altar. Veja, ele não saía do Santíssimo Lugar assim, ó, dando as costas para a arca, ele saía assim, ó. Aí depois ele pegava e caminhava. Por quê? Quem entra na presença, na intimidade, nunca mais dará as costas. Aleluia. Ajude o seu irmão na comunhão, põe a mão sobre ele e diga: Jesus te toca hoje e te leva para a intimidade. Lá e Joheb faz sinta essa mão forte e poderosa vindo sobre você. O teu amado, o amado estará aqui nesta noite e está dizendo: eu me revelo a ti, eu me manifesto como nunca sobre a tua vida. Meu Deus, Canassuri mikianda labachanda labagaia. Aleluia. Nada se compara à presença do Senhor. Nada se compara quando Ele nos toca, quando nós sentimos nesse envolvimento de amor. Nada se compara, nenhuma alegria, nenhuma conquista, nenhuma vitória, nenhum prazer que as coisas dessa terra podem nos dar, quando nós sentimos Ele, tocamos dEle, Ele toca em nós. Tudo que nós dizemos: eu só quero a Ti, não preciso de mais nada, só a Tua presença me basta, só a Tua. Quem quer desfrutar da presença? Eu vou te dar aqueles 30 segundos só para você glorificar a Deus, porque Jesus falou, pastores amados, e o que Jesus falou? Eu sou a vida. A vida. Tem muita gente por aí que diz que dá um conselho do diabo para os jovens: aproveita a vida enquanto você é novo, vai curtir a vida. Oh meu Deus, que loucura! A vida não está lá fora. Jesus falou: eu sou a vida. Você quer vida? A vida foi feita para ser desfrutada. E como que eu desfruto? Amando a Ele, tocando a Ele, sentindo a Sua presença. Que macidera cachai, pirimigo suba cachorra canda. Oh meu Deus, olha Deus nos fazendo mais sensível à Sua presença. Meu Deus, está subindo o nível, está elevando o nível. Não vai precisar de muito para você sentir Ele, não, para você perceber que a presença dEle está. Oh meu Deus, Deus está descortinando os céus aqui, gente. O santo dos santos estão abertos. Entra a igreja, entra povo de Deus, vai para a presença. Coramante comenência.
Anacoube a face, chegando perto, se inclinou sobre ela e a tocou. Chegando perto, se inclinou sobre ela e a tocou. Chegando perto, se inclinou sobre ela. Sinta essa presença, sinta essa presença. Sinta essa presença. Para nós entrarmos no desfecho, 8,15 de Mateus, tocou-lhe a mão, coisa linda, tocou-lhe a mão. Aqui eu vou usar uma alegoria, vou alegorizar esta palavra, ou espiritualizá-la, como queira. Aqui, a mulher, a sogra de Pedro, representa uma igreja local, que está enferma, e as mãos é a representação dos 5 ministérios. Lembra que Jesus falou? Uns deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Perceba, ela estava doente, e por estar doente, os 5 ministérios não funcionavam. E por isso o texto diz que ela não servia, e a casa estava triste e vazia. Vamos lá. Igreja enferma não funciona os 5 ministérios. Esse texto eu quero ler, Apocalipse 3,17. Aqui há uma aplicação forte, profética. Olha o que Jesus fala em Apocalipse 3,17 para a igreja de Laodiceia, perdão. Olha o que eles diziam: rico sou, porque eles tinham recurso financeiro, e estou enriquecido. Olha o que eles estão dizendo: e de nada tenho falta, porque eles colocaram o quê? O preenchimento dele nas coisas. Então, como eles tinham muito recurso, está dizendo, tudo que a gente precisa é do recurso. Olha o que Jesus disse para eles. Essa igreja, você sabe, colocou Jesus para o lado de fora, ou seja, o dinheiro tomou o lugar de Jesus na vida deles. Cuidado, que Deus te prospere e te enriqueça, mas o dinheiro sempre esteja debaixo dos teus pés, nunca no teu coração. Não valorize mais as coisas do que aquele que te deu todas elas. Vocês não estão aqui não, meu Deus. Se você estiver só interessado nas mãos, ou seja, aquilo que Ele pode te dar, e não no coração, no amor que Ele quer te abraçar, você coloca Ele para fora. Mas vamos lá. Aqui está o grande mistério. Aqui está a inatividade. Jesus, essa igreja, que Jesus falou para ela, eu estou mostrando que essa igreja estava doente. Jesus falou o quê? Eu estou a ponto de vomitar-te. Quando é que a pessoa vomita, geralmente? Quando ela está doente. Então eu estou usando aqui, entende? Uma linguagem espiritual para você entender. Existe igreja que deixa, entre aspas, Deus doente. Jesus não falou, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você não é frio nem quente, mas morno? E aqui morno, não interprete como que alguém tem que ser quente ou frio, não interprete assim. Ser morno aqui, Jesus está dizendo, você nem aquece nem refrigera. Você está inativo, você não está prestando para nada. Por isso que o texto diz que depois da cura ela se levantou e serviu. Significa que ela não estava servindo, a casa estava vazia e triste. Olha lá, a inatividade dos 5 ministérios. Pega isso aqui que é forte, eu vou aplicar rápido e vou encerrar. Olha, Jesus disse, não sabes que és um desgraçado. Apóstolo, aqui está sem o dom apostólico. Por quê? A Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A graça, a doutrina, a palavra, vem tudo pela graça, salvação pela graça. Quando fala da doutrina dos apóstolos, está falando dos fundamentos, ok? A nossa vida é fundamentada em Cristo. Então vamos lá, apóstolo não está funcionando, está na desgraça, não tem a graça, é uma igreja sem graça. Cego, o profeta não enxerga mais nada, não tem mais visão de Deus. Ministério profético ali também não funcionava. Vamos lá? Meu Deus, é forte. Pobre, o evangelista. Pobre, evangelista, não ganha mais uma alma. Não liberta ninguém, não ganha mais ninguém. Miserável, pastor, o ministério pastoral não alimenta
não tem mais alimento, o povo se alimenta, não pratica boas obras, não faz obra social, não faz nada, está na miséria. E nu, o mestre, porque não tem uma roupagem do discipulado, não tem uma roupagem da salvação. Agora, entende? Porque é o que eu digo, quando uma pessoa está com febre, geralmente para nós, nosso contexto, põe a mão na onde? Na testa. Mas Jesus tocou na onde? Na mão. Porque ele não vai remediar, ele vai tocar na raiz do problema. Ele sabe ou não sabe onde a igreja está doente? Sabe. Não vai tocar na testa. Eu já falei isso aqui também. Eu já tenho experiência, porque eu tenho 3 filhos. E eu me lembro, quando as crianças, muitas vezes, infecção, minha esposa dava aquele remédio para febre, só que não tratava da infecção. Aí dava o remédio da febre, e aí passava o efeito do remédio, o que a febre fazia? Voltava. Então, entende que existem pessoas que parece que melhoraram, mas não melhoraram, só deu remediou, e daqui a pouco ele volta a estaca zero, daqui a pouco ele volta naquele estado de novo, porque não foi tratado a enfermidade espiritual dele na raiz. Mas o Senhor, o nosso Rei, o nosso amado, Ele está aqui e vai tocar na raiz do problema, vai agir na raiz do problema. Primeiro, a igreja quando é tocada por Jesus, a igreja quando é sarada, uma igreja quando tem saúde, primeiro, o dom apostólico funciona. O que é isso? É uma igreja que faz defesa da fé, é uma igreja que persevera no ensino da palavra de Deus, é uma igreja que ama, olha lá, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual que é a doutrina dos apóstolos? Que Jesus é o fundamento da igreja. A igreja está alicerçada em Cristo, edificada em Cristo, conduzida em Cristo. Aleluia! É por isso que a salvação é pela graça, é um dom gratuito de Deus. E aí o povo que tem um dom apostólico, que persevera nas doutrinas, entende que nada é conquistado, nada é merecido. Ele não é nada, é Deus que é tudo. Ele anda na capacidade de Deus, na dependência de Deus, porque ele sabe que ele foi salvo pela graça, ele é alcançado pela graça. O que mantém ele de pé é a graça, o que faz ele servir é a graça, o que faz ele caminhar é a graça. Por que ele não parou no meio das lutas? Porque tem graça. Por que ele está de pé? Porque tem graça. Graça. Não é uma igreja desgraçada, ou seja, uma igreja caída, uma igreja que não tem força, uma igreja que não tem impacto, uma igreja, oh meu Deus do céu, o que é isso? Insossa. A igreja do Senhor que é sarada, tem esse mover apostólico, é uma igreja que funda outras igrejas, é uma igreja que verdadeiramente persevera na palavra, que Jesus é o centro dela, que Jesus é tudo para ela, que Jesus é adorado, aleluia! Profeta, quando uma igreja está doente, não tem o dedo profético. O profeta é aquele, antigamente, né? Mas antigamente, neguinho dava uma falhada, e é uma expressão, você sabe, popular, isso que eu estou falando, tá? É a pessoa, porque o povo anda tudo doente, aí até com as palavras a gente tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, escute. Antigamente a pessoa ia lá, falhava, ele já entrava no culto, ó. Já entrar no culto, que se aquela irmã me vê, ela vai revelar. Deus vai dar a palavra para o pastor, hoje não vai ter jeito. E ele já fica meio naquela, sabendo que o pecado vai ser denunciado. Por quê? Porque tem profeta. Porque o dom profético está lá. E aí vem o profeta e ele vê. Porque ele não é cego. Porque Deus fala para ele, fala para ele largar desse adultério, fala para ele largar desse joguinho que ele está viciado, fala para ele largar desse relacionamento imundo de homossexualismo, de lesbianismo,
diga para ele parar com essa mão de pegar o que não é dele. Elevar-se, fala para eles pararem de ouvir essas músicas nojentas, mundanas e asquerosas que tem me dado náusea. O profeta está aqui para denunciar. O profeta está aqui para você, gostando ou não, onde a igreja está saudável, tem um ministério profético. Aqui não vai fazer bagunça, e a começar do púlpito, a começar do altar. Aqui ninguém vai esconder sujeirinha debaixo do tapete, não. Eu creio que Deus restaura, mas não adianta fazer cara feia, porque está escondendo pecado, porque fez o que não deveria fazer. A palavra profética anuncia. Debaixaia comontúria. Está escrito em Provérbios 29, 18, se não me falha a memória, sem profecia. O que é profecia? A palavra profética. O povo se corrompe. Olha lá, não havendo profecia, não é dom de profecia não, filho. Aqui está falando, não havendo a palavra profética do Senhor, o povo se corrompe. O que é isso? Se não houver palavra profética, assim como eu estou aqui no dom profético, agindo, o povo faz o que quer, peca e fica em paz, pecando em paz. Mas como, aleluia, um profeta da palavra, instruído pelo Espírito Santo, eu não posso pecar em paz, e nem você pode pecar em paz. Por quê? Porque Deus revela. Esta igreja não sofre de cegueira. Aqui tem ou não tem profeta? Aqui tem ou não tem palavra profética? Só que não tem nada para esconder. Abre a tua boquinha aí e dê glória a Deus. Se tu não tens nada para esconder, meu filho, então tu tens a liberdade de glorificar a Deus, glorificar aos céus. Olha Deus passando em revista aí, olha papai passando em revista aí esse negócio. Mas só não, pare com isso. Deus está denunciando. Vamos lá. Eita, evangelista, pobreza. Irmão, não tem coisa mais horrível do que uma igreja pobre. Uma igreja que não busca almas, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não busca a libertação do oprimido. A igreja tem um dom profético ou evangelístico. Nós temos que buscar as almas, ter prazer em ver Deus salvar os pecadores, os perdidos, meus irmãos. Miséria, já pensou um povo que não se deixa ser pastoreado? Quer cair em miséria? É só você não ser mais pastoreado. É só você ser pastor de si mesmo. Eu faço o que quero, vou o dia que quero, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você vai viver uma vida miserável. Porque aqui tem o ministério pastoral, que as pessoas são aconselhadas, aqui as pessoas são instruídas. Aqui as pessoas são pastoreadas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que usa os seus servos para pastorear o rebanho. E aí aquela pessoa sempre tendo uma vida robusta, uma vida bem sólida. Por quê? Porque vive sendo alimentada, guiada, tá certo? E por último, o mestre aqui é aquele, porque, veja só, Jesus está dizendo que essa igreja estava nua no ponto de vista espiritual. Jesus falou, vocês estão, estou vendo todas as suas vergonhas aí, porque o ensino da palavra traz esse manto, essa roupagem espiritual, e deixa a igreja bem vestida, ornamentada, produzindo os frutos do Espírito. Glória a Deus. Deixa Deus curar hoje. Aí, olha o que diz, para mim concluir, em Efésios 4, 11 e 12, quando fala ali dos 5 ministérios, fala, para que Deus deu esses dons? Para o aperfeiçoamento dos santos, verso 12, para o aperfeiçoamento dos santos, olha lá, para a obra do ministério. O que é isso? Quando a atividade desses ministérios, cada membro passa a ser equipado para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor.
E aí Deus vai alinhando a igreja e deixando ela madura. Louvado seja o nome de Jesus. Você lembra o tamanho, qual que era o tamanho da nuvem que o rapaz identificou? Do tamanho de uma mão de um homem. Através daquela nuvem do tamanho da mão de um homem, veja, ali do tamanho de uma mão, no hebraico tem um sentido de uma mão que está assim, ó, é um côncavo, assim, ó, está assim, ó. Sabe quando você faz a conchinha assim, ó? Esse é o sentido. O que Deus está nos ensinando aqui? Que através dessa atividade dos 5 ministérios de uma igreja saudável, há aqui, ó, escondido nesses 5 ministérios, um grande avivamento que vai ser derramado sobre a igreja do Senhor. E o moço falou: veja uma pequena nuvem, é só essa mesmo, do tamanho da mão de homem, é através disso aí mesmo, que Deus vai derramar uma chuva, que vai acabar. Hoje eu estou pregando coisas espirituais e fiquei nisso aí, nada mais, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E ali o texto diz que Elias estava como? Se tu não falares nada, Elias, ele foi orar para o rapaz ver aquela nuvem, como? Ele colocou a cabeça entre os joelhos. Ô irmão, quem é que fica assim? Que momento da vida que a gente fica assim, com a cabeça entre os joelhos? No estado fetal. Quando você está no estado fetal, você fica assim, significa que está sendo gerado. O que Elias está dizendo? Quando a igreja é saudável, está em oração, vai ser gerado um grande avivamento. Deus, isso aqui é só para crente espiritual, pelo amor de Deus. Deus vai acabar com toda a secura, Deus vai acabar com toda a aridez, Deus vai acabar com toda a escassez. Eu ainda creio nesse Deus que opera milagre, eu ainda creio nesse Deus que opera maravilha, eu ainda creio no Deus que batiza com o Espírito Santo, que ressuscita mortos, que cura enfermos, que faz obras tremendas. Vamos lá, encerrei aqui nessa palavra. Encerrei aqui agora. Oh meu Deus. 4:39 de Lucas, e repreendeu a febre. Marcos 1:31, tomando-a pela mão, a levantou-a, e a febre a deixou, e os serviu. Então veja, tudo que estava impedindo alguém de servir, o Senhor está estendendo a mão. Tudo que estava deixando alguém aqui doente, o Senhor está dizendo: hoje eu tomo você pela mão, essa febre espiritual vai te deixar. Não se assuste, escute o que eu estou falando, não se assuste se você vê aquela pessoa da tua casa, que você sabe que não estava bem, vai começar a ler Bíblia e orar sem você pedir. Não, mulher, não é você que vai ter que ficar falando, vamos logo, é ele que vai falar, eu já estou pronto para ir para a casa do Pai. Sabe por quê? Porque Jesus está descendo com cura. Hoje a cura aqui não é só física, é cura espiritual. Jesus está trazendo cura espiritual sobre o rebanho. Oh meu Deus do céu. A palavra tomando, no grego é kratel. Em alguns contextos essa palavra significa sair vitorioso em uma batalha. Olha, então quando Jesus estende a mão ali sobre aquela doença, como se ele estivesse numa batalha, tá certo? Ou seja, meu Deus, havia uma luta no corpo, uma doença que tirava a capacidade de servir, mas Jesus entrou na peleja e saiu vitorioso nesta batalha. Jesus saiu vitorioso, ele nunca perdeu uma peleja, ele nunca, pessoas que entraram aqui falou, estou sem força para nada, estou sem capacidade para nada, entrei hoje aqui só pela misericórdia, é verdade, mas hoje tem cura para você, hoje tem avivamento para você. Quem não estava bom vai ficar bom, e quem estava bom já vai ficar melhor, porque o renovo desce, a unção desce, o poder desce, a glória desce, a virtude desce, e Jesus está dizendo, levanta para servir, porque eu te trago cura. Ele libera a cura sobre aquela mulher que estava doente. Aí o texto diz assim, ela é curada, se levanta e começa a servir. Aí o texto diz, chegando à tarde, a casa estava cheia, ela saiu convidando meio mundo lá. Começou a servir o Jesus, os discípulos. E aí de repente, irmão, foi chegando tanta gente dentro da casa. Foi chegando.
o texto diz que a casa ficou abarrotada de gente. E aí o texto diz assim: e Jesus, pela palavra, expulsava os demônios e curava os enfermos. Enquanto ela estava doente, não tinha libertação, não tinha cura e não tinha salvação. Mas quando oraram, Jesus entrou. Teve intimidade com Jesus. Aquela igreja local se levantou e começou um grande operar da parte do Senhor. Eu vejo Deus trazendo aqui muita saúde espiritual para a nossa. Quem recebe de todo o coração? Põe a mão na sua cabeça. Só quem recebe de todo o coração. Eu termino essa palavra orando. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, e eu creio no poder da tua palavra por si só. E eu quero pedir ao Senhor, oh meu Deus, o Senhor pode, através dessa simples palavra, tocar no coração, tocar na vida de cada um dos irmãos. Eu creio na cura física, como esse texto assim fala, mas eu creio também, muito mais, na cura espiritual. Onde houver uma enfermidade, uma doença espiritual que impede esta pessoa de caminhar, servir ao Senhor como deve ser, que hoje o Senhor toque poderosamente, estabeleça essa conexão agora, Senhor, de intimidade, em nome de Jesus. E agora esta pessoa, debaixo de gratidão, possa servir ao Senhor, servir porque é grata pelo que o Senhor fez na vida. Em nome de Jesus, que membros desta igreja que estavam adoecidos por alguma questão, ó meu Deus, não importa qual seja ela, mas o Senhor sabe em que parte desta congregação, ó Deus, poderia estar ali alguma enfermidade, alguma doença. O Senhor conhece esse rebanho como ninguém. Então eu peço, libera agora, Senhor, a cura, em nome de Jesus. E onde houver uma enfermidade, uma doença, Senhor, tanto física quanto espiritual, seja expelida agora, no poderoso nome de Jesus. E o Senhor possa nos levar a uma intimidade maior, que o Senhor possa nos levar a uma sensibilidade maior da Tua presença. Em nome de Jesus, faz o nosso rosto brilhar, faz a nossa face brilhar. Ah, meu Deus, a Tua glória. Seja agora as famílias abençoadas, casas abençoadas, os meus irmãos que tenham apresentado os seus entes, os seus familiares que não estão bem na presença, que eles sejam resgatados, em nome de Jesus e o Teu nome glorificado. Assim nós apresentamos ao Senhor esta noite, esta oração, em nome de Jesus. As palmas louvem o Senhor. De pés.